do que seduzido. Bom, Rui, meu nome é Daniele, eu tenho 28 anos, acabei de fazer 28. E eu sou engenheira civil, a gente já se conhece há alguns anos, então acho que a conversa vai fluir tranquilamente. Estou um pouco nervosa de gravar um podcast, fiquei pensando, você chamou professor de concreto, você chamou uma galera fodida pra vir pra cá, eu não sei o que eu vou falar, né? Então, espero que o pessoal goste da nossa conversa, espero que você goste da nossa conversa. Geralmente a gente gosta da nossa conversa, então tá bom e tá tudo bem. E é isso, eu quero compartilhar um pouquinho com o pessoal das minhas dúvidas, das minhas decepções, que são muitas, tá? Dos meus sonhos e esse planejamento que a gente tem quando a gente inicia a faculdade, porque a gente inicia a faculdade com uma idade que a gente não tem maturidade para escolher a carreira que a gente vai fazer, às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes muda, então a gente vai conversar, acho, mais nesse segmento. Não, tenho certeza que eu vou gostar. Porque esse podcast é para falar de educação, né? E de jovens. Bora falar de educação e de jovens? Jovens. Porque assim, eu participo de discussão sobre educação em todas as esferas que você pode imaginar. Uhum. Eu participo desde uma reunião que surgiu uma nova lei do Ministério da Educação, até tomar café de manhã com meus alunos na padaria, entendeu? Ou na esquina lá da São Judas, quando a gente descia ali no bar, ficava na esquina. Sim, eu lembro. Né? E o que me dá uma certa angústia é nessas várias discussões, tirando essas últimas que eu exemplifiquei, dificilmente a pessoa é tratada como pessoa. Cada indivíduo, sabe? Então a gente fala de um método, a gente fala de um plano pedagógico, a gente fala de vários termos super bonitos dessas pessoas que você falou, que eu trouxe aqui, que são capacitadas e tal. Mas no final das contas a gente está lidando com jovens que é num momento de transformação muito grande. Com jovens que cresceram, né? Mas são muito jovens ainda, e não é demérito ser jovem. É justamente uma idade onde muita transformação, né, acontece. Sim. Eu vejo, eu não sei se você, eu não lembro se eu me lembro, tipo, quanto eu era no começo da faculdade, quanto eu era diferente no fim da faculdade. Eu não lembro. Porque pra mim eu era adulto com 15 anos. Nossa, eu era muito bobona. Não, você se achava assim? Nossa, eu tenho plena certeza, porque eu vivia uma outra realidade do que eu tenho hoje. A situação financeira da minha família era melhor naquela época, então, tipo, eu não tava nem aí pra nada, literalmente, tipo, eu era muito bobona. E eu demorei muito pra crescer, porque eu não tinha, tipo, minhas irmãs são muito mais velhas que eu, então eu sempre fui comparada a elas, e como elas faziam as coisas e parecia ser fácil, eu achava, ok, eu consigo fazer também, se elas conseguem, eu consigo também. Só que entra que cada indivíduo é de um jeito diferente, e as pessoas lidam com as coisas de um jeito diferente. Então, a pressão da faculdade pode ter sido de um jeito para uma das minhas irmãs, e para mim foi completamente diferente. Eu lembro de dias que eu ficava chorando no banheiro da faculdade, porque eu não estava aguentando mais. E, tipo, quando a gente faz faculdade, não entra só a faculdade, entra que muda a nossa vida, mudam os nossos amigos, aquela rotina que a gente tinha no colégio, muda a parte do dinheiro, porque geralmente os pais não tratam do mesmo jeito, né? O certo, você está crescendo, você tem que correr atrás das coisas que você precisa, e você precisa aprender a dar valor ao dinheiro. E quando a gente entra na faculdade, a gente precisa correr, além de correr atrás dessas coisas, além da mudança dos amigos, além da mudança como pessoa e o que a gente passa nos hormônios, no corpo e tudo mais, ainda tem isso de começar a trabalhar enquanto faz a faculdade. E aí você fala, eu não tenho tempo. Para tudo, eu preciso parar para fazer uma coisa, e o tempo não para. Ele continua e a gente tem que se virar para fazer as coisas. Então, a gente só aprende se fudendo na vida. Sempre. Como diz Rock Balboa, ninguém bate mais forte que a vida. A gente sempre vai aprender se fudendo. Nada que vem fácil a gente tira como a gente dá valor. Então, quando eu comecei a faculdade, um exemplo muito bom que eu posso dar é que a minha faculdade, na época, ela dava 40% de desconto. Quando você ia atrás, não era fácil. Como a minha família tinha uma renda um pouco melhor do que a gente tem hoje, porque a gente morava também todo mundo junto, eram mais despesas, né? Minhas irmãs todas moravam em casa, hoje em dia elas não moram mais, só uma que mora com os meus pais. Então, a gente tentou esse desconto da faculdade, acho que eu nunca te contei isso, a gente tentou esse desconto da faculdade e eu não consegui.
E aí, e esse primeiro ano eu não consegui, eles não deram. E no segundo ano, eu, eu fiquei tipo, não consegui, fazer o quê? Eles vão pagar? Por que eu vou correr atrás disso? Porque eu era babaca, eu era idiota. Porque eu deveria correr atrás disso, mas como não saía do meu bolso, eu não ligava. Eu era muito, assim, imatura. Eu aprendi muita coisa com a vida e lendo, porque eu leio muito desde muito nova. Se eu falar demais, você me interrompe, tá? Porque senão eu vou falar sozinha. E eu leio desde muito nova, então eu aprendi as coisas, assim. Eu cresci em escola cristã, então eu não tinha acesso a muita informação na minha escola. Não falando que as escolas cristãs não dão informação, mas na minha não tinha tanta informação com relação à biologia, com relação a como lidar com certas situações, por exemplo, drogas, sexualidade, na sociedade que a gente vive hoje. Então, eu fui aprendendo aos poucos e eu fui aprendendo muito com os amigos que estavam aprendendo com a vida também ao mesmo tempo que eu. E também, eu sempre fui muito aberta a conhecer pessoas diferentes, tanto pessoas mais novas como pessoas mais velhas. A gente é super amigo, eu conto minhas coisas pra você me conta suas coisas. E a gente se dá super bem. E eu também tenho, tipo, melhores amigos que têm 18 anos. E aí eu passo o que eu sei pra ele. Porque é isso, a vida, a gente cresce, assim, não tem um manual pra gente falar, olha, você vai fazer isso e isso. Não, as pessoas são diferentes e as coisas às vezes não dão certo do jeito que a gente quer que elas deem. Então eu acho que eu cresci muito na faculdade por esse lado, entendeu? Mas você... Então, mas você acha que majoritariamente é a diferença dos tempos? Porque eu nem sabia que você ia falar isso. Eu não sabia que você ia falar isso. Eu falei que eu era muito adulto aos 15 anos, achando que todo jovem se acha adulto aos 15 anos. Eu me achava muito adulto só porque eu pegava ônibus. O adulto, né? O adulto, eu pegava 2 busão, era de madrugada e tal. Pra mim aquilo era uma independência enorme. E eu me achava muito adulto, mas eu também tinha responsabilidade, tomava minhas decisões e tal. Eu que escolhia a escola que eu ia estudar, eu que escolhia a faculdade que eu ia estudar como opção única, não tinha como pagar. Mas você deu um exemplo e eu vejo muita diversidade entre jovens. Sim, Você deu, naquela época eu achava que era adulta também. você também se achava adulta. Lógico. Não, mas que Aqui você... jovem fala, eu sou bobo. Não, é que você... Eu acho que você, na verdade, teve maturidade de falar assim, nossa, eu era muito bobona. Eu falo isso direto com meus amigos, que quando eu comecei a faculdade eu ainda tenho os meus amigos do primeiro ano, né? Então eu sempre converso com eles, falo, nossa, como a gente mudou. E alguns deles não mudaram nada. Então, eu consigo analisar isso. É bom, sempre bom fazer uma autorreflexão. Sempre bom fazer uma autorreflexão e ter as suas metas e ver as coisas que você fez errado. Porque a gente tem que mostrar essas coisas. Tem coisas que se a gente não falar, caralho, Daniele, porra, por que você fez isso? Outra pessoa não vai chegar em mim e falar. Tem coisa que não, porque a pessoa não sabe a capacidade que você tem. Você sabe a capacidade que você tem. Então, se você fala, tal coisa eu conseguiria fazer. E aí você não faz, por quê que você não fez? Por culpa sua. Porque é aquela coisa, sua vida depende de você. E aí você não sai do lugar, porque depende de você. Você tenta jogar a culpa nos outros e as coisas não funcionam, porque depende de você. Porra. Então, mas isso existe uma diversidade entre pessoas, né? Porque tem umas que são mais maduras, tomam decisões mais maduras. Com certeza. É lógico que tem fatores que ajudam. Eu concordo com o tempo, que antigamente a vida começava mais cedo, a mulher tinha que casar, imposição da sociedade, tinha que ter filho logo, né? O homem tinha que trabalhar logo, era um emprego só, resto da vida e tal. Hoje é completamente diferente, tem que ser hiperconectado, não tem muito emprego, tem que ser prestação de serviço e tal. Mas também existem as condições sociais e de ambiente que fazem com que a pessoa tenha mais ou menos, você acabou de ilustrar também. Mas assim, no blocão, que a gente tem um monte de variável, linguagem técnica de engenheiros, um monte de variável. Mas você acha que, tipo, esse blocão do tempo está fazendo que, de fato, hoje, a pessoa... Você não tem 30 ainda, você tem 28, né? Mas, assim, entre os 20 e 30, esse blocão, assim, ele é, tipo, a galera que antigamente é entre 18 e 20 e tantos anos? Sim, eu acredito que os 30 são os novos 20. Porque na idade dos meus pais hoje têm na média de 60 anos. Só que minhas irmãs mais velhas são muito mais velhas que eu, então eles tiveram filhos mais cedo. Tipo, 20. Eles casaram, meu pai esperou ele fazer 21 pra casar, pra não precisar da autorização do meu avô. Então assim, 21,
21. E aí eles tiveram os filhos e tudo mais, as minhas irmãs. Então, quando eu nasci, minha mãe já era mais madura. Minha mãe já tinha 33. Mas naquela época, você já tinha sua vida resolvida com 25 anos. Você já tinha filhos. E antigamente a sociedade tinha aquilo do homem trabalhar, a mulher não precisava trabalhar. Mas isso entra também na parte de que as coisas não eram tão caras como elas são hoje. Hoje você consegue, tipo, hoje não, né? Antigamente você conseguia ter uma pessoa trabalhando e cuidar dos filhos. Tipo, era muito machista, porque a mulher tinha que ficar em casa, na grande maioria das vezes, infelizmente. Mas ele conseguia sustentar, porque se ele não conseguisse sustentar com a mulher em casa, o que ele ia fazer? Vamos os dois trabalhar. Que é o óbvio. E isso é bom, porque o mundo tem que mudar, ele tem que ir pra frente. A mulher, ela não se preocupa mais tanto, assim, não generalizando, né? Tem gente que se preocupa, tem gente que não. Mas hoje em dia, se vocês procurarem ver, as mulheres, aumentou muito a porcentagem de mulheres que têm filhos com 40 anos. Coisa que antes não era comum. Porque as pessoas, elas conseguiam mais cedo e aí já resolvia essas coisas. E você vê pelas nossas faixas etárias, tipo, você que tá assistindo que tem 20, 30 anos, os seus amigos, os pais deles vão ter 50, 55. Então, as coisas eram mais baratas, a vida era de um jeito diferente, as prioridades eram diferentes e o alcance era diferente. Eu acho que isso é muito importante, por exemplo. Hoje eu acho que as pessoas têm um pouco mais, não digo muita oportunidade, porque oportunidade também vem de muita coisa, vem de oportunidade, de histórico, vem de muita coisa. Mas eu acho que o jovem hoje, ele tem acesso a coisas que antes o jovem não tinha. Por exemplo, você na sua cidade, lá em Aracaju, né? Você na sua cidade não tinha tanto acesso, não tinha... ver na internet uma coisa, falar, vou mexer com programação, vou ganhar meu dinheiro sozinho. Isso não existia. Hoje a gente tem um leque maior de opções para conseguir essas coisas. E aí a gente não se preocupa com criar, gerar, iniciar uma família. A gente se preocupa com o quê? Eu preciso me sustentar. Eu preciso ter a minha liberdade, eu preciso ter os meus sonhos. Eu quero viajar, eu quero conhecer tal lugar. Coisa que minha mãe, na minha idade, queria ter, comprar uma casa. Hoje a gente já... Eu falo a gente, assim, as pessoas mais próximas de mim e eu. Mas a gente não pensa mais tanto, assim, preciso comprar uma casa. Assim, tá distante comprar uma casa, porque casa é muito caro. Sim. E aqui em São Paulo, a concorrência para procurar um emprego é muito alta. Eu vi um tweet hoje que era: enquanto houver concorrência, serei desistência. Porque a concorrência é muito grande. Então, é muito difícil. Tipo, se fulano aceita fazer o trabalho por R$1.000 a menos que você, por que o cara vai te chamar? Ele vai te chamar fulano. E aí você vai ter que se virar pra conseguir. Entendeu? Então, e São Paulo é muito difícil, porque é um polo... tá todo mundo aqui. Todo mundo busca oportunidade aqui. Você falou aí, tipo, da universo de possibilidades que existem agora. Sim. Que não existia antigamente, né? Sim. Tem uma ilustração que fala sobre informação. Antigamente, uma torneira que caiu uma gota. Então era muito difícil ter informação, porque era uma gota só e todo mundo tinha que... Hoje não. Hoje, assim, é um barquinho... Informação em excesso. Você está no mar, assim, e você não sabe aonde está que você precisa. Então, esse que você falou que é um ponto positivo, também eu acho que é um ponto negativo. Com certeza. Quando eu conversei com a professora Lânia, né, no episódio 2, ela falou sobre representatividade. E ela falou o seguinte: hoje existe a falta de representatividade naqueles locais onde tudo que é modelo social antigo é muito forte. É muito masculino, é muito branco. Como na engenharia, né? Como na engenharia. E a engenharia civil é a que menos é ainda dessa mesma casta de homens. Né? Você fala comparando com mecânica elétrica. Exatamente, né? Minha pesquisa de consultório, né? É meio a meio nas salas de aula, né? Então, como tem muitas possibilidades, de tudo que a pessoa pode ser, sabe? Ela hoje, se ela entrar na engenharia civil para fazer a graduação, não quer dizer que ela vai ser engenheiro civil. Não. Ela pode ser um monte de coisa. E a gente podia mudar o assunto completamente se falar de representatividade. Ela pode ser o que ela quiser lá na vida dela. E pode mudar com o tempo que ela é, né? Isso
Eu tentei fazer o paralelo com informação. Eu tô falando com tudo que a pessoa pode ser. Isso também gera uma agonia, uma ansiedade nos jovens. Que foi o que eu falei, que uma pessoa de 18 anos nem sempre tem maturidade para escolher a carreira que ele quer. Porque às vezes ele vai no que ele acha que é e não sabe efetivamente como é. E além da carreira na faculdade, a gente ainda tem sonhos paralelos. Todo mundo tem sonhos diferentes. E aí a gente tenta mesclar esses. Antigamente eu acho que a pressão dos pais com relação a curso era maior do que hoje em dia. Hoje eu acho que, não sei também, né? Meus pais, eles não me pressionaram. Tanto que no primeiro ano meu pai perguntou se eu queria parar e continuar depois. No primeiro semestre da faculdade. Eu falei, não, vou continuar. E eu gosto da engenharia, eu gosto muito, eu me sinto muito bem na obra. Eu me sinto uma pessoa, assim, multitarefa, assim, total, eu me sinto muito bem. Mas eu também tenho outros sonhos, eu tenho outras coisas que eu queria, mas eu não consegui alcançar ainda talvez por eu, às vezes, esperar muito, que eu poderia tomar atitudes, né, porque depende de mim, então, ou, tipo, porque não deu, o dinheiro não deu, o tempo não deu, e o tempo, tipo, é cruel. Ele vai passando e a gente fica desesperado, porque a gente vai chegando perto dos 30. É que tem aquele episódio de Friends, quando é aniversário de 30 da Rachel, ela fica chorando. Porque chega perto dos 30 e a gente fica, meu Deus, eu não tenho carro, não tenho casa. Aí lembrei do Lepo Lepo agora. Eu não tenho carro, não tenho casa, não tenho filho. E tipo, a gente tem que... Terapia é muito bom, porque ajuda também na ansiedade. Aí tipo, tá tudo bem não ter. Tá tudo bem. Tem um vídeo do Pedro Bial muito antigo, que é o Filtro Solar, que ele fala, gente, eu conheço pessoas que não sabem o que querem da vida ainda, tem 50 anos, e tem gente que, tipo, já sabe com 15, já se virou, e as pessoas são diferentes. E elas são interessantes nas suas individualidades. Mas você não acha que hoje não é tipo uma falsa promessa que está dando ansiedade aos jovens? Porque a gente falou de vários fatores que está gerando múltiplas opções. Ao mesmo tempo, existe um discurso dos próprios jovens e das escolas que formam, falando, você tem que ser hiperconectado, você tem que ser multitarefa, você tem que montar sua startup com 28 anos, você tem que ter feito seu primeiro milhão. Não tem um monte disso? Tem um monte de garoto novinho, tipo, falando sobre isso. Será que não dá, tipo, a falsa sensação, então, fala assim, não, agora que eu nasci nessa época, eu tenho que ter tudo isso. Entendeu? Sabe a promessa que era antigamente? Era uma só. E as pessoas cumpriam, também tinha uma frustração. E hoje a promessa é uma outra. E nem todo mundo vai montar a sua startup, vai estar rico. Aí é que tá, mas a gente não vê isso. Porque nas redes sociais todo mundo é foda, todo mundo tem dinheiro, todo mundo é bonito, todo mundo vive bem. Então você vai se comparar com os outros. Isso fode com a cabeça das pessoas. Rede social acaba com a gente. Menos o Twitter, é maravilhoso, continua no Twitter. Mas a rede social acaba. O Instagram, ele passa uma coisa que assim você fica, meu, porra, o cara tava comigo na sala de aula, tá ganhando 10 pau por mês. Nem sempre ele tá. Tipo, essa obrigação que os mais velhos colocaram na nossa cabeça, a gente mesmo coloca com as pessoas em volta. Entendeu? Isso é real, assim, de ficar... Claro, meus amigos não são babacas, que eu não fico andando com gente babaca, mas tem muita gente que chega falando, ih, você não sabe, ganhei não sei o quê, ganhei um bônus de 8 mil, fiz não sei o que, não sei o quê. E, tipo, pode até ser, tipo, ok, as pessoas são diferentes, elas têm... A linha de chegada é diferente, entra na parte de... Aquele vídeo de oportunidades, era oportunidades, que é uma corrida... E aí a pessoa que tá narrando, ela fala, olha, se você é branco, dá um passo pra frente. Você tem, seus pais são casados ainda? Dá um passo pra frente. Você estudou em escola particular? Dá um passo pra frente. E aí vai dando vários itens que dão vantagem, que te colocam na frente, porque infelizmente é a vida, aconteceu. A gente tem um contexto histórico, a gente precisa das cotas, obviamente. E tipo assim... Essas coisas, nós somos muito privilegiados, mas o jeito de chegar na linha, a linha de chegada é muito diferente de uma pessoa para outra. Então, quando você se compara com o outro, você está se colocando dentro da barriga da mãe dele. Às vezes, nem isso dá a mesma coisa, porque você e seu irmão podem ter completamente diferente. Exatamente. Minha irmã é hippie.
Ela Minha é irmã é paz e rica, tá amor. virando no campo, paz e amor no interior de uma cidade de Sergipe. Então, tipo, e ela tá feliz do jeito dela. Assim como você tá Exatamente, com feliz as do seu filhas jeito. dela, o marido dela. Mas assim, se você consegue, né? Você com a sua idade consegue falar assim, em palavras, que palavras hoje seriam as maiores agonias? Você não vai saber, lógico, universalizar isso, mas você tem um círculo de amigos, tal, que talvez você perceba mais coisas. Eu acho que a gente busca liberdade como indivíduo. Hoje a gente vê bastante gente que tá saindo da casa dos pais, não por causa dos pais, mas tipo pra descobrir a vida mesmo. Como eu falei, a gente só aprende vivendo. Que foi o que eu fiz. Eu saí da casa dos meus pais pra, sabe, saber qual sabão em pó é melhor pra lavar minha roupa, pra saber o que eu tenho que comprar, quantificar, sabe, essas coisinhas minúsculas que os nossos pais fazem assim de olhos fechados. E tipo, pra ter o meu espaço. Pra eu poder ter um tempo de falar, não, hoje eu vou ficar o dia inteiro cantando. Que é o que eu gosto de fazer. Às vezes eu passo 3, 5 horas cantando o dia inteiro dentro do meu quarto. Então, coisa que quando eu tava com meus pais não tinha como fazer, porque eu tinha que ajudar eles com as coisas, eu tinha que ir no mercado, e eu tinha que fazer tal coisa. E assim, é bom ter esse tempo pra gente. Então, eu acho que liberdade e também de ir e vir, e tipo assim, não é nem que os pais proíbam tudo, porque eles se preocupam. É normal se preocupar. Mas pra gente, tipo, não ficar, sabe, tipo, toda vez ouvindo, ai, sabe? Ah, não sei explicar. Falei sabe muitas vezes. Mas ficar ouvindo, tipo, bronquinha, sabe? De fazer uma coisa ou outra. Eu troquei o tipo pelo sabe, né? De fazer uma coisa ou outra. Mas liberdade é uma palavra que pra mim pega bastante. Ansiedade. Nós somos extremamente ansiosos. É bom pra gente não ficar parado, mas é ruim porque ele congela a gente e a gente fica parado. Deixa eu ver o que mais. Autocontrole, autoconhecimento, que é muito importante, a gente tem que se conhecer. Porque se a gente não se conhecer, ninguém vai conhecer. Amor é bom ter sempre na nossa vida, gratidão. Então, carreira. Não carreira, planos. A gente tem que ter um plano. Porque se a gente não tiver um plano é porque a gente tá mal. Se você não tem plano pro futuro é porque você não se imagina num futuro. E aí já precisa buscar ajuda. E os jovens, a gente sofre muito com isso porque a pressão é muito grande. E às vezes nem é só pressão externa, a pressão tá aqui. Então a gente precisa ter esse controle, a gente precisa se conhecer e saber o nosso limite. De tipo, não dá, não consigo fazer tudo isso num dia só. Ou se conseguir, fala, consigo, ok, consigo. Amanhã pode ser que eu não consiga. Então, acho que amizade é bom ter pessoas por perto, é bom ter alguém pra confiar. Acho que é isso. Se eu esquecer alguma coisa, eu falo. Eu acho que só a primeira que você falou, né, liberdade, né, individualidade, essa libertação, isso é desde sempre, né, eu acho. Né, isso era o único motivo, o principal de rebeldia antigamente. Sim. O meu pai, né, tô falando agora do meu pai, outra geração, né, você nem a minha é outra. Ele veio, ele é um retirante de Sergipe, veio para São Paulo. Ele veio brigado com o pai. Meu pai também. Ah, então, tá vendo? Uhum. Isso desde sempre, esse momento, né? É que hoje, então isso eu discordo, porque hoje tem muitos jovens que é o contrário. Tem muitos jovens que fazem questão de ficar até os 30, até os 40. Pra agradar. Fica, ou sei lá, ou acha muito confortável, sabe? Sim, ou são tem pessoas medo de ir pra acomodadas. vida. Porque quando você fala assim, isso que você tentou achar uma palavra de como se lava a roupa, como se faz as coisas, como se mexe na panela de pressão sem morrer. Até hoje eu não sei, aliás. Se alguém souber, por favor, coloca aqui ó, nos comentários. Porque até hoje eu não mexo com panela de pressão. Não, porque isso é viver, né? É. Você tem que sair pra... A vida, ela é perigosa, Sim. ela tem riscos, faz parte, só que aí Imagina muita morrer por gente causa de uma não panela de quer. pressão, gente. Ia ficar chateadíssima. Oxente, já pensou? É que nem aquele episódio de The Good Place, o primeiro, que ela morre atropelada por um carrinho no supermercado. Aí quando ela chega lá no Good Place, ele fala assim, então... Ela pergunta como eu morri. Aí ele fala, então...
Às vezes, quando a pessoa morre de uma maneira muito vergonhosa, a gente não fala. Mas se você quiser saber, eu falo. Aí quando ele conta, ela é... Então tá, não precisa contar mais não. É tipo isso, tipo... São coisas pequenas. Pode continuar, te interrompi. Eu até lembrei de um podcast, uma Viagem Comigo, né? Viaja Comigo, os caras viajam muito, assim, nas histórias. E o cara morreu de caganeira. E quando ele chegou no céu, ele ficou com vergonha. Ele falou que morreu num tiroteio. Obviamente. Lógico. Quem é que não vai mentir no céu? Como? Mas assim, eu acho que algumas angústias são as mesmas, né? E outras angústias são novas nossa nova geração. Eu acho que uma vantagem muito grande dos tempos de hoje. Agora eu mudei, estava falando de gerações. Agora Tá falando do seu pai. Agora eu tô falando. Não, eu tô falando de gerações, tipo, você tem 28, eu tenho 42, alguém tem 18. Agora eu tô falando de hoje, 2021. Né? Por que eu tô falando hoje? Eu mudei a escala. Porque, por exemplo, eu tenho 42, você tem 28, você é minha amiga. E a gente, tipo, conversa muito, fala intimidade. Sim. Antigamente, então, no comecinho... A gente se via mais. Não, a gente falava muito. Não, a gente se via mais também, porque a gente se via dentro da faculdade. Mas quantas vezes a gente ficava, tipo, muito tempo conversando. Assim, porque pra mim, do mesmo jeito que, sei lá, o preto é igual ao branco, o homem é igual a mulher e tal, você é igual a mim, eu não... Não difere pela idade. Eu me identifico com as pessoas, eu vejo o indivíduo como indivíduo, né? Você é uma pessoa bem aberta. Exatamente. E tudo mais, sim. Para os professores, para os mais velhos, eu navego em várias áreas. E eu ficava conversando, uns só admirando, outros tomando cuidado para eles não me zoarem, né? Que eles tinham uma zoeira daquela época, que tipo, hoje publicamente seria proibido, porque é uma zoeira carregada de preconceitos daquela época. Mas assim, então aí eu tô colocando já num jeito que pra mim eu vejo que faz com que liberte desse monte de angústias que os jovens vivem. Né? Jovem, vive, se eu fosse dar uma dica, né? Aqui no nosso boteco aqui. Vivam o tempo que a gente está vivendo, né? O dia de hoje. Sabe, não é... Pra mim, tudo que é rótulo, sabe, já começou errado, né? Você botam os rótulos. E eu acho que você parece comigo. Porque eu lembro que quando a gente começou a nossa amizade, você falou assim, o meu melhor amigo é um senhorzinho lá do meu trabalho. Ai, meu amor. Um dos meus melhores amigos, né? Eu acho que ele se vacinou essa semana, aliás. O Irata. Maravilhoso. E é um dos meus melhores amigos até hoje. Então. Eu conheci ele em 2016. Né? Assim como você sempre, que nem o seu namorado, né? Ele é mais novo que você um pouquinho. Um pouquinho. 5 anos mais novo que eu. Não, mas tipo, no meu caso, na minha comparação é bem pouquinho. Realmente. Né? Minha segunda namorada era 11 anos, né? E agora a diferença é maior ainda. E eu gosto de estar entre os mais novos. Sim. Você sempre falou isso, né? Assim, pra mim eu disse que não tem rótulos, mas eu gosto mais, porque eu acho que os mais jovens são, assim, a conversa é mais papo reto. Sabe, é muito mais fácil conversar com o mais jovem e ele falar exatamente o que ele tá sentindo. Sim. A gente abre mais a nossa vulnerabilidade do que uma pessoa mais velha. A gente fala mais das coisas que a gente tem problema também. Não, mas é tudo. E também você e sai dessa faixa do sério pra faixa da bobagem no mesmo minuto. Sim. Sabe? E precisa, um equilíbrio, eu acho. Né? A gente tá se segurando aqui pra gente falar um negócio, né, que pareça muito bonito. Tô preocupada com os palavrões. Além da luz, da maquiagem do microfone, né? Mas isso me conforta, isso me alimenta. Poder falar papo reto, poder falar uma bobagem enorme, né? Só que também, tipo, também me alimenta falar uma conversa com significado, uma conversa séria, uma coisa que tenha conteúdo, né? Depende, quando eu perguntava o negócio do Irmãos à Obra, você me deixava no vácuo, né? Você falava, porra, tá... Não, mas sei lá, provavelmente eu tava aqui jogando FIFA ou eu tava com a cabeça no outro campo, entendeu? Às vezes tem aluno que manda mensagem pra mim hoje, não sei se você vai lembrar o que é isso, falando, professor... Vai lembrar, tá me tirando, né? A etringita. 60. Não. Tá, não. Ok. Entendeu? Continua. Quantas pessoas estão assistindo sabem o que é etringita?
Aí o aluno falou, emocionado, porque acho que na aula ele falou assim, meu Deus do céu, tridigita não vai servir pra nada na minha vida, né? É igual a mitocôndria. Não usei pra nada na engenharia civil essa maldita mitocôndria. E tridigita a mesma coisa. Ele professor, eu tenho que tomar uma decisão. E esse aqui forma tringita, esse não forma. 2 aditivos que ele tinha que especificar e fazer a compra. Aí, o maior prazer, sabe? Conversamos lá tal, né? Eu realmente não respondo. Eu recebo muito WhatsApp, meu celular está muito público. E a maioria eu simplesmente nem olho, nem ignoro, senão eu não faço nada da vida. Você mudou, porque antes você não passava WhatsApp, não. Não, nunca passei. É que alguém passou, que passou. Sim. Mas aí, alguma coisa assim também eu respondo, né? Você concorda ou eu tô viajando? Eu só quero ficar com vocês para não ficar trabalhando. Ao invés de ficar lá com o Flávio Maranhão, antigo coordenador, não, lá. Né, a gente não queria falar nada, não, mas não. A gente, a nossa relação, vamos contar o contexto de como a gente ficou amigo. Rui foi meu professor no 3º ano? Quarto ano, materiais de construção. Minha memória é muito ruim, então se eu errar alguma coisa, você me corrige. 4º ano em materiais de construção 2. Não foi você. Já sei quem. Já sei quem foi. Então, Ufa, 2º ano. Você não citou nomes aqui, né? Quem que é? Não. Nem fala, porque vai que ele aparece, tipo Voldemort. Então, a gente se conheceu, a gente ficou amigo no final do ano, na verdade. A gente teve todo um ano. E eu sou muito boa com aula prática. Com aula teórica eu já não era tanto assim. Meus amigos me ajudavam. Eu sou muito mais prática. Então eu prestava atenção na aula e decorava as coisas. E aí você tinha passado um trabalho que era uma porra de um banner. Que era pra gente fazer, era esse, né? Era um banner. Um banner. Que, aliás, eu fiz de preto. Meu Deus do céu, vai ser uma fortuna fazer um banner preto. Não faça um banner preto. Faz banner com a cor branca, porque sai 4 vezes o preço do banner. Provavelmente ele vai pedir pra vocês fazerem. Então, não façam preto. Quis dar uma de estilosa, né? Falar, um banner preto. E aí, nem tava tudo isso. Desculpa, grupo. E aí, eu tinha feito uma pergunta no final da aula. Era tipo... Sexta-feira? Não lembro. Eu dei aula de sexta-feira. Não, mas não foi nessa aula. Eu fiz uma pergunta depois da minha aula. Eu mandei uma pergunta tipo, mó cabeça. Não sei o que do banner e não sei o que da matéria. E conversei com o pessoal no corredor e você não me respondeu. Você me respondeu 2 horas depois. E eu já tava, tipo, louca no bar. Eu já tava, tipo, Foi no dia que saiu todo mundo pra beber e pra reclamar. Todo mundo da sala. Saiu uma galera, assim, no bar pra encher a cara. E aí você respondeu bem na hora que eu tava no bar. E aí, eu não lembro o que eu respondi. Eu mandei áudio. Eu geralmente não escuto os áudios que eu mando bêbado. Mas provavelmente foi tipo, tarde demais. Eu nem sei mais o que você tá falando. Foi alguma coisa do tipo, não foi? Acho que foi, porque nesse caso eu também não estava sobre plenamente. Você tinha saído pra beber, é verdade. Eu tava na festa dele. Oxente! Ele tá com cara. Ele tá com cara que vai cair de novo. É o budget. Vamos lá. Eu tava dizendo que eu tava na festa do Ibracon, lá do congresso, que a nossa equipe foi premiada lá, né? E eu tinha bebido também. Aí quando eu acho que eu vi sua mensagem antes, no começo, a gente tava ansioso por receber a premiação, não sabia. Aí depois, a gente já tava na pista de dança, já tava... Aí eu vi... Aí tava os dois Aí bêbados. os dois estavam bêbados, é verdade. Só que a gente ficou um tempão, né? Porque eu tava bêbado, porque eu tava numa festa, não era pra eu ficar conversando. É verdade. E a gente conversou em áudio, né? Eu não tava enxergando mais pra digitar. Aquele dia... É verdade. E a gente acabou ficando amigo, tipo... Depois disso, isso foi o quê? Tipo, outubro. A gente não ficou tão amigo até a última prova. Na última prova foi quando a gente sentou. Depois da última prova que a gente sentou pra conversar. Porque tinha dado uma divergência de opiniões. E aí eu tinha que defender o meu ponto de vista. É tipo treta, né? Eu tive que defender o meu ponto de vista, né? Que foi sobre... Isso eu lembro, que foi sobre um tema... que tinha sido dado em aula, só que nesse dia eu tava doente, eu não tinha ido. E no caderno tinha 2 informações que batiam, tipo, era diferente as duas, era a mesma coisa e tinha respostas diferentes. Aí eu coloquei a que tava no caderno e não o que você falou em aula. E aí eu tava certo, porque eu coloquei o que tava lá. E aí a gente começou a debater e abrir um outro lado de, tipo, que a amizade a gente não tá sempre ok, a gente discute também, né? A gente tem opiniões diferentes.
Eu não lembro exatamente qual foi o tema que você... Quem apanha é que lembra, né? Eu lembro. Eu estava no poder da nota e você Foi a ordem da tinta da parede. Como pintar a parede. Tinha as camadas do que você tinha que fazer o primer. Mesmo, porque lá no PowerPoint a professora Kay tinha um negócio, uma camada que faltava. Olha, tô dando precedente para os alunos reclamarem de questões de tintas, Fiquem né? espertos. Eu tenho que corrigir, acho que eu já corrigi. Não, mas assim, ó. Então, agora a gente entrou na outra temática. Porque eu era seu professor e você minha aluna. Nos Estados Unidos, nossa, isso é um sinal de incompetência do professor, isso não é admitido. Eu nunca fui para lá, foi as pessoas que foram para lá que me disseram, colegas meus que foram fazer doutorado de sanduíche, foram fazer pesquisa, eles falam que socialmente, tipo, zero. O professor sobe lá num negócio, fala do alto, o aluno anota, acabou, quase não tem troca, né? E eu não, eu acho que, eu já falei aqui com o Rafael, episódio número 1, principalmente, eu acho que quando existe um envolvimento emocional do jovem, do aprendiz, existe mais comprometimento e a aprendizagem é maior. Mas eu vou além disso, eu tenho vários alunos que hoje são meus amigos, né? Aline Boalento, que deu entrevista aqui também. Mas o que você acha da ética? Ética aqui agora. Acho que vai de lugar para lugar, porque nos Estados Unidos as pessoas não são tão acolhedoras como o Brasil. Não tem como comparar o Brasil com outros países de lá da América do Norte ou da Europa. Na América do Sul a gente é mais caloroso, a gente aceita mais a opinião dos outros, a gente se abre para ouvir a opinião dos outros. Então eu acho que é o costume deles, eles realmente são assim. E se eles agissem de uma maneira diferente, seria visto de um jeito muito ruim. Tanto, tipo, o professor ia achar que o aluno tá querendo tirar vantagem, o aluno podia achar que o professor estava querendo tirar vantagem de um jeito ruim. Não, tirar vantagem sempre é ruim, mas... Enfim. E aí eles seria completamente diferente. E você fala na faculdade, né? Na faculdade, porque na escola é outro tratamento, outro momento de crescimento da criança, né? Eu acho que, tipo, deles, ok, tipo, também, tipo, a gente não vai ter aquela interferência de amizade, porque, infelizmente, na minha vida, eu já vi muito o professor passando a mão na cabeça do aluno, sabe? Por zero motivo, tipo, eu me ferrar na matéria e, tipo, fulano, ciclano, que era brotherzinho, professor, eu puxa saco do professor e conseguia. Eu acho que isso chama conflito de interesses, né? Que tipo, por quê? Acho que por que a gente foi o estopim de a gente ficar tipo muito amigo? Foi que no final do semestre os alunos ficam muito simpáticos. Na São Judas no final do semestre era muito estressante. A gente é um amor. Não, no final, gente que eu sabia que me odiava e no dia da nota lá de tal era muito simpático, era uma uns vinham querendo brigar mesmo, ameaçando, outros vinham numa simpatia que você não tem noção, incrível. E você veio discutindo. Eu vim bem humana, né? Você veio discutindo, né? Você não veio super simpática, tipo falando assim, não, mas a gente não conversa, a gente já não foi no bar. Eu acho que na verdade, eu como professor, né, eu me policio nesse sentido, já que eu tenho proximidade com os alunos, eu me policio justamente isso, que é o conflito de interesse. Eu já fui criticado na CPA por dar mais atenção a um grupo de alunos. E eu fazia isso na época que eu dava aula para você. Daqui a pouco eu estava dando aula só para aquele grupo que me respondia. Eu estava cagando para os outros lá pro fundo, assim. Era errado. E a CPA que identificou isso errado, né? Agora, aqueles memes, né? Que o cara chega e o cara é super inteligente, o professor tá aqui, né? E o cara que não tá precisando aprender, o professor tá cagando para ele. Eu fazia isso, mas eu nunca fiz isso para repercutir em nota. Eu sempre fiz isso na hora da aula. Ele estava interagindo comigo, ele queria, eu estava dando aula para ele. Era uma troca, né? Você tá quietão no fundão, o problema é seu. Mas tá errado isso. Tá errado isso. Porque às vezes o cara só é tímido, o cara só não deu tempo de formular uma pergunta. Ou sabe? tem medo, né? Tem medo de perguntar. Sabe? Então agora eu faço diferente. Agora você lembra, eu acho, né? Eu gosto de provocar na aula às vezes, né? Eu faço brincadeiras de noite tinha que fazer, pra galera acordar. E né? também a nossa sala, como era separada em grupos, dividia a sala em 4, então era pouquíssima gente. Você lembra? Era uma delícia. Não, eu era pouca gente. Então, não sei vocês, mas eu adorava. O acesso que você tinha a gente era muito mais fácil. Porque, muito por mais exemplo, fácil. não era nem sala, era uma mesa assim comprida e cada um sentava de um lado. Então, eu conseguia brincar com todo mundo. E eu que não sei o nome dos alunos.
Eu conseguia brincar com todo mundo, sabia quem que era um, né? Mas aí, tipo, agora eu faço diferente. Agora eu tento despertar, provocar quem eu não sei a voz, quem eu não sei, para justamente ver se essa pessoa está com alguma Sai da dificuldade, casinha, né? Mas eu acho que a questão é o conflito de interesses. Então, assim, eu vou voltar de onde eu estava. Há conflito de interesses, né? Há conflito de interesses graves, né? De, sei lá, troca o professor que assedia, por exemplo, uma aluna, ou uma professora que assedia um aluno. Ao contrário também. Há, por simpatia, sei lá, professor que dá nota, isso é conflito de interesses. Por isso que eu perguntei esse tipo, o que você acha ético? Porque não é uma questão simples. Não é uma questão simples. Não. Para mim, eu tenho vários amigos, alunos, vários amigos que se formaram, foram meus alunos. Nunca foi problema, nunca foi conflito nenhum. Mas, às vezes eu, sei lá, eu me sentia julgado, assim, por colegas. Por colegas, não por alunos. Não por alunos. Os alunos... não, por alunos eu pelo menos nunca senti, né? Porque os alunos eles amam ou odeiam por vários outros motivos o professor, né? O aluno ele vai te julgar sempre. Sempre vai julgar, né? Mas tipo, porque quando você é minha amiga, né? Não dá pra perguntar se isso é incorreto. Não, tá. Incorreto, eu não posso dizer o que é correto ou não é correto, mas eu acho que as pessoas são diferentes. Tem professor que ele é tímido, que nem o cara do fundão. Então ele não vai abrir o espaço dele pra falar da vida dele. Tinha professor lá que não gostava que tirasse foto dele. Ele ficava puto. Ele falava, não vai tirar foto comigo aparecendo e tudo mais. São coisas diferentes. Eu acho que tudo tem... O professor, como ele tá na posição acima, ele ali é o responsável. Então tem que tomar, tipo, sempre tem que tomar cuidado com essas coisas. Tipo, o aluno chegar e acusar de alguma coisa, você não pode dar margem pra isso. E também vai do que você... Porque assim, é feeling. Você não vai conversar com uma pessoa que você não confia. Obviamente. Você vai conversar com uma pessoa que você tá sentindo ali que, tipo, se você fizer uma brincadeira, a pessoa vai entender. E se ela não entender, ela achar ruim, você imagina que ela vai te falar. Então, tipo, é feeling, não é que é certo ou errado. Eu acho que tem... Obviamente, tem os extremos. Tem professor que realmente tira vantagem, tem aluno que realmente tira vantagem. Além disso, né, desse cuidado, tem, como você falou no início, né, o professor, ele é o responsável pelo evento sala de aula, né? Eu sempre me aproximo até hoje dos alunos, porque eu gosto muito de estar naquele momento. Eu dou 20 horas de aula por semana, sabe? Tipo, 20 horas da minha semana que, se for uma coisa penosa, é sofrimento ali, sabe? Né? Então, é um momento que eu gosto, né? Então, eu sempre fiz as bobagens, mesmo me expondo, achando que o aluno pode me achar um bobo alegre, às vezes, lá na frente, para tornar aquilo interessante de algum modo. Na São Judas, às vezes, era para acordar o cara. Tinha muito professor que era assim, que fazia brincadeira. O Goya, ele passava a aula inteira brincando. Assim, tipo, tentando puxar a gente, tipo... Às vezes era até brincadeira bobinha, mas a gente gostava dele. Porque ele se abria, ele era um momento de exposição. E ele fazia aquilo pra gente gostar dele. Então, aí tem essas coisas. Tem um professor que faz isso para ser amado. Tem aluno que é dependente da aprovação do professor, né? Tem professor que é dependente da aprovação do aluno. Sim. Também, entendeu? Vai de cada um. Vai de cada um. Eu, conscientemente, né? Não sei inconscientemente, né? Talvez eu fazia um monte de brincadeira para aprovação do aluno também, né? Mas... Conversa com a psicóloga. Vai fazer uma autoanálise aí. Eu vou botar isso na pauta. Anota pra você falar com ela. Mas assim, na minha consciência, eu faço isso porque para tornar atrativo aquilo que eu tô passando, que eu sei que é complexo. Sim. Tipo, o cara tá tendo várias aulas de cálculo no quarto ano e eu vou dar uma aula que ele tem que saber um texto. Sabe, para engenheiro civil, você fala assim, entenda um texto, leia... Uma vez eu fiz igual ao Maranhão, eu falei assim, vocês têm que ler 100 páginas desse livro. Não era o Van Vlack. Eu fiz com vocês? Eu fiz um livro... Foi o Maranhão que me deixou traumatizado. O Maranhão fez isso, ele mandava ler 100 páginas do Van Vlack. Era em português? Não lembro. Porque eu mandei 100 páginas do livro em inglês. Ele mandava muitas matérias, às vezes ele passava umas coisas em inglês pra gente ler também. E nesse momento, eu tinha a reprovação, índice de reprovação,
sabe? 100%. Então, porque o cara, como assim? Uns falavam, é porque é inglês. Eu falei assim, mas você quer ser estrangeiro sem saber inglês? O meu objetivo ali, criar esse conflito, entendeu? Era planejado. Eu, como aluna, já acho que, tipo, nem todo mundo sabe inglês. Não, tudo bem, mas eu não dei prova. Eu dei uma atividade. Que se o cara fizesse essa conta do pontinho da atividade, se ele fosse consciente dessa conta, ele fala assim, eu nem vou fazer isso, não vale a pena. Né? Mas o cara tá no começo do semestre e tal. Mas pra quê? O objetivo era esse mesmo, pra despertar o cara que ele tem que aprender inglês uma hora, pra despertar que ele tem que ler alguma coisa, não é 100% na responsabilidade do professor. Tinha várias outras coisas que eram os objetivos de aprendizagem lá por trás, né? E eu fazia isso. Aqui esse trabalho do banner, você lembra como eu judiava? Sim. Então, eu faço essa análise, se eu estou querendo a aprovação do aluno ou não, né? Nossa, teve um que eram 3 caras, acho que os caras lutavam. Aqueles caras que gostavam de ser bombado, sabe? Uns que ia de regata assistir aula. E aí eles fizeram um trabalho muito lixo, né? Aí eu falei tudo, eu falei assim, ó, no trabalho de vocês não dava pra ter nota nenhuma. Não, o meu também arregaçou. Então, mas assim, esses caras, eu comecei a ver esses caras ficar vermelho, e aí um começou a ficar o olho, aí eu pensei assim, eu vou tomar um murro agora, eu pensei, agora eu apanho aqui na sala de aula. Não tinha tido aquele caso do cara do TCC. Aí depois... Qual que deu paulada na mesa? Não tinha tido isso ainda. Aí no dia seguinte, ele não tinha aula comigo, ele foi na minha sala, ele foi falar assim, professor, muito obrigado. Primeiro professor, eu fiquei com muita raiva, mas você foi o primeiro professor que avaliou um trabalho nosso. Que avaliou, tipo, na minúcia da coisa. Né? E, assim, uns ficaram com raiva para sempre, tem raiva até hoje. Outros... Esse era o objetivo. Eu sentia que aquela turma, naquele momento, estava muito assim... Prova vale, trabalho eu tenho que tirar 8, 9 ou 10, porque trabalho o professor tem que dar nota alta. O de medo também gera respeito. O que eu quero tentar, eu estou colocando vários exemplos para os jovens que estão assistindo, tentarem identificar nesse processo quando há conflito de interesses ou quando há algo por trás. Porque, tipo, eu fazia ações que eram antipopulares, populistas, sei lá como é que é, né? Eu também não sei. Não sei o termo. Mas na hora que eu precisava, tava lá, aula expositiva, é chato. Por que eu fazia em PowerPoint? Por causa do meu tempo. Por causa que no PowerPoint eu sabia que a pior ferramenta é PowerPoint para dar aula à noite. PowerPoint? Ainda paga a luz. O cara vai dormir, na certeza. Né? Mas aí é porque eu conseguia colocar mais conteúdo lá para o cara aprender. E aí naquele momento eu tentava trazer ele, né? E como eu me expunha tanto nessas várias ferramentas, exemplifiquei algumas aqui, em algum momento tinha uma relação com o aluno. Uns era de ódio. Eu prefiro ter uma de ódio do que ter apatia, o cara que entra, eu não sei o que está na cabeça dele, né? E muitos, nesse momento, virou amizade. Vários viram amizade, vários. Né? Tem um aluno que mandou mensagem hoje que o projeto dele foi aprovado num financiamento para inovação. Ele podia fazer sozinho, ele mandou mensagem para mim, ele quer fazer, a gente quer fazer junto. Sabe? E eu gosto disso. Independente do tipo até de aluno, né? Você é amiga de amiga mesmo. Nossas conversas na boteco não era da aula. Não. Eu não, Deus me já tava na sala, ficar conversando de aula fora da sala, ninguém merece. Não, a gente falava de tudo, de outras coisas, de tudo. Eu, você e a Thaís. Eu, você e a Thaís. De pé, às vezes com a cerveja no chão, às vezes sentado. Bons tempos, porque era bom ir no barzinho depois da aula, soltar tudo, né? Mas não tão bons porque pra mim a faculdade foi bem penosa. Esse tempo de faculdade. Eu tava muito cansada, já tava ranzinza já, tipo... Eu acordava pra ir trabalhar 4h30 da manhã, eu saía de casa 5 horas, eu voltava 11h30 da noite. E aí tinha aquela galera que ia de bermuda e chinelo. Não é culpa deles, é porque eles não estavam trabalhando. E eles iam de banho tomado, bermuda e chinelo, e aí queria conversar na aula e fazer piada. Eu ficava puta, eu ficava, meu Deus do céu, que caralho essa pessoa tá querendo puxar assunto agora. Eu quero que a aula acabe, para que eu vá pra casa. Então, isso foi muito desgastante no meu tempo da faculdade. Eu fiquei muito estressada. Eu tava quase com gastrite já na faculdade. Então,
Mas é bom. E a gente sente muita falta também, porque por causa da pandemia, né? E a gente eu nem lembro mais como é que era, tipo, sair do trabalho e ir pro bar direito. Saudades. Mas o que você colocou como drama, né, para muitos é o que me dava muito prazer. Eu amava dar aula no São Judas, sabia? Eu gostava Imagina, a gente muito. era muito da hora. É mesmo. A gente era muito legal. Porque muitas pessoas estavam nessa condição que você falou. Então, alguns estavam nem aí, mas muitos estavam. Aquele minuto que eu dava aula tinha muito valor para aquela pessoa. Sim. Tinha uns que lutava, eu não vou lembrar nomes agora, mas tinha uns que tipo dormia, quando acordava era comentando alguma coisa. Teve um aluno uma vez que estava com tanto sono, eu dei uma atividade e ele dormiu, né? Aí eram uns 15 minutos para fazer, eu sentei na mesa do lado dele e aí eu dormi, não dormi, né? Eu só deitei como se ele estivesse dormindo também. Aí ele acordou do meu lado, tomou um susto. Eu falei assim, nossa, tá com sono também, né? Tinha o professor Celso, tadinho, descansa em paz, que ele morreu esse ano, não sei se você sabe, ele morreu esse ano, o professor Celso. E a aula dele era de segunda-feira, era a segunda aula de segunda, e era o dia mais cansativo na obra. E eu sentava no fundo, e às vezes eu encostava na parede, eu só fazia assim. E quando eu começava a pescar, era a hora que ele terminava a aula. Toda vez. Ele via que eu não tava aguentando mais, eu não sei se era por isso, né? Eu acho que a gente Pode sente, ser, né? Porque toda vez que eu caía no sono, ele fechava a aula. Era um fofinho, ai. Toda vez eu termino o podcast com uma brincadeira. Ah. Não tem que se mexer, não é física, é uma brincadeira. Não. É assim, do assunto que a gente conversou, a gente cria como se fosse o cenário ideal. Você ia falar conselho, né? Então, ao invés de ser conselho, você fala assim, eu acho que deveria ser assim. O deveria ser assim, pode ser, eu acho que o jovem devia se portar assim, não deixa de ser conselho. Pode ser coisas absurdas, coisas que são impossíveis. Eu acho, numa realidade assim perfeita, primeiro a gente teria um governo, que hoje a gente não tem. A gente teria alguém que se preocupa, que buscasse meios de levantar a nossa economia. Porque o jovem, ele se vira nos 30, ele se dobra, porque o salário não dá conta de sobreviver em São Paulo hoje em dia. A gente gasta R$40 num quilo de carne. E por mais que a gente não tenha família para sustentar, muitos têm, aliás, por mais que a gente não tenha família para sustentar, a falta de oportunidade, a falta de um salário decente que condiz com o valor da faculdade, a gente paga caro na faculdade. Então a gente precisa ter o dinheiro para pagar essa faculdade. Então a gente tem que ter esse retorno, que não acontece hoje em dia. E despolarizar, assim, não só falando de São Paulo, mas tipo, abrir oportunidades em outros estados para que as pessoas possam viver no seu estado. Todo mundo, tipo, muita gente vem para São Paulo porque no estado da pessoa não tem o que fazer. Meu namorado mesmo, ele veio da Bahia para se formar aqui, porque aqui tem muito mais oportunidade do que na cidade dele, que tem 30 mil habitantes. Então, eu acho que o governo, se eles investissem mais em educação, que foi o oposto do que aconteceu, tirar as iniciações científicas e tudo mais, se ele investisse mais em educação e despolarizasse o emprego que está aqui na nossa cidade, já ia ajudar muito. Porque se você ganhar bem, você fica mais tranquilo, diminui a sua ansiedade. Você vai ter tempo para fazer as suas coisas, as suas outras coisas. E as coisas vão se resolver. Você vai ver que é um dia de cada vez. A gente tem que viver um dia de cada vez. E antes eu não pensava assim, eu ficava desesperada. Eu falava, daqui 5 anos eu não tenho nada agora. Como é que daqui 5 anos eu vou ter se eu ainda tenho dívida da faculdade? Tenho que fazer não sei o quê, tenho que comprar não sei o quê. Essas coisas não deveriam estar na nossa cabeça. A gente deveria ter falado, ok, hoje eu tô bem. Hoje eu tô bem. Amanhã vou estar bem também. Porque, eu vou sobreviver. Então, eu acho que a sociedade ideal seria mais por esse lado. Mais oportunidades ao jovem. Eu vou piramidar, construir em cima da sua e depois você vai em cima da minha de novo. Eu acho, você citou um pouquinho de política, né, que na verdade foi governo ou desgoverno. Concordo com isso, né? Se tivesse uma infra que você só solta os jovens com a criatividade, todo o potencial e energia dele, para ele empreender com alguma segurança. Não empreender, tipo, num poço sem fundo, que empreender é difícil, não é romântico, como as pessoas falam. Concordo com você. Aí, mas falando sobre política, eu acho que os jovens deviam
fazer mais política. Entenda, fazer mais política não é necessariamente se posicionar apenas. Isso é de todos os cidadãos têm que se posicionar, sabe? Tá certo, eu acho que ainda bem que agora acontece isso. Mas devia fazer política, aprender a fazer na faculdade. Sim. Dentro da faculdade devia ter alguma coisa, um partido, uma atuação política. Né? Tipo, todo mundo odeia o Cris, que ele é nomeado lá. Sim. Você vai perceber que você não vai ter poder nenhum lá dentro. Não mesmo. Mas você faz política até você ter o poder. Sabe? Tipo, fazer nas coisas que você pode resolver. Se cada um fizer na que você pode resolver, isso vai virar uma bola de um tamanho tão grande que aí a consciência vai chegar lá em cima também, né? Eu acho que o jovem hoje, ele tá mais nesse caminho mesmo. A gente se importa muito mais com política do que antigamente. Antigamente tinha aqueles charges que era tipo, o governo jogava uma bola e a galera ficava tipo, tá ótimo, tem futebol, a gente tem liberdade. E aí, foda-se a economia, foda-se a educação, foda-se a falta de moradia. Hoje a gente tá com uma quantidade de pessoas em situação de rua assim, absurda que eu nunca vi em São Paulo. Nos meus 28 anos eu não vi esse tanto de gente morando na rua. E é assim, surreal. É o básico do básico do básico, é o governo prover uma moradia. Entendeu? Eu tenho que contrapor o que você falou? Não, você tem que... Não, o ideal é que a gente não corte a vibe do outro, né? Agora você tem que, tipo, piramidar em cima ou colocar uma outra ideia. Uma outra ideia? Eu acho que o jovem tem que se conhecer melhor para saber o que ele quer. Então não basta só esperar do governo, porque tem a consciência assim de tipo, o brasileiro é corrupto. A gente cresce com esse pensamento de que o brasileiro é corrupto. E aí, tipo, mas se tirasse fulano e colocasse ciclano, ia ser igual. E não tá tudo bem isso, não é assim que tem que ser diferente. Então acho que a gente tem que se conhecer e saber o que a gente quer, porque as pessoas vão na rua, levando um cartaz, e aí quando o jornalista chega e pergunta, vem cá, pelo que você tá lutando? Aí ele fala uma coisa que não tem nada a ver com o que tá acontecendo, tipo, é uma realidade totalmente... Isso acontece com idosos também hoje em dia, acontece muito com os idosos. Mas os jovens também, que tipo, perguntam, o cara não sabe nem que ele tá lá, ele tá indo pelo efeito manada. E isso é muito prejudicial, porque o efeito manada não tem você não sabe nem qual é o objetivo, só que tá indo, porque tá todo mundo indo no mesmo lugar. Então eu acho que a gente tem que se conhecer, a gente tem que abrir a nossa mente, a gente tem que ter o nosso lado de trabalho, tem que ter os nossos relacionamentos, tem que ter os nossos sonhos, as nossas metas e organizar a nossa cabeça, entendeu? Organizar, botar as coisas no lugar, porque o jovem tem muita coisa acontecendo e a gente não coloca as coisas num papel, sei lá, coloca numa lousa, anota, deixa em casa, coloca as prioridades. Eu quero tal coisa e eu quero outra coisa, mas o que eu quero mais? O que eu quero em menos tempo? Sabe, as pessoas têm que se programar. Na faculdade, eu acho que deveria ter educação financeira em todas as faculdades. Porque um monte de gente não tem zero de educação financeira. Ganha R$100, gasta 100. Ganha R$100, gasta 150. Se todo mundo faz isso, o que vai dar no futuro do país? Não vai dar nada. A gente vai estar tudo fodido, porque as pessoas não sabem guardar dinheiro. E elas não sabem porque elas não tiveram essa informação. Isso é coisa de gente privilegiada. Falar que nem o Fiuk, né? Um homem branco privilegiado. Isso é coisa de gente privilegiada que tem acesso a esse tipo de informação, a gente não tem. E Excel. A faculdade deveria dar aula de Excel. Porque mesmo que você não vá trabalhar com Excel, você vai usar o Excel para fazer compra do mês. Você vai usar o Excel. Então, eu acho que, tipo, tem que ter esse suporte ao jovem para que ele se conheça melhor. Hoje, os jovens procuram mais a terapia, mas antes era coisa de louco. Ninguém procurava. E isso é essencial. Então, tipo, como os jovens estão virando pais, a gente está passando para os nossos filhos as coisas que a gente não teve. Os nossos pais passaram para a gente as coisas que eles não tiveram. Faculdade, moradia, comida. Para mim, para os meus pais, eles não tiveram. Então, o fato deles darem isso para mim é tudo, porque é tudo que eles não tiveram. Sim. E eu tenho que ser muito agradecida por isso. Só que, além disso,
Quando a gente tem casa, moradia, a gente tem outros problemas, porque o ser humano é assim, ele sempre vai ter um problema. Então, quando a gente passar para os nossos filhos, além de casa, e moradia e estudo, que hoje em dia é obrigatório, porque dificilmente, na minha família, não tinha opção de não fazer faculdade. Não era uma opção, não. Eu tinha que fazer faculdade. Minhas irmãs fizeram, meus pais não puderam, mas eles puderam fornecer isso pra gente, entendeu? Esse acesso. Então, eu acho que o jovem tem que ter esse apoio, assim como a gente vai passar para a nova geração, os nossos filhos, que homem pode chorar, que terapia é saudável, que se alguma coisa não der certo, ok, tudo bem. Na pandemia eu vi muito disso, porque quando começou a pandemia, o pessoal falava, porque eu vou aprender um idioma, vou fazer um curso de não sei o quê. A gente tá tudo fodido, a gente tá mal, a gente não tá vendo pessoas, e a gente precisa de pessoas para ficar bem. Infelizmente, a gente não vive sozinho, não. A gente precisa de pessoas. Então, a gente tem que passar e procurar ajuda dos mais velhos também. Por isso que eu gosto dos mais velhos. Porque eu falo pra eles coisas que eles não conhecem e eles falam pra mim coisas que eu não conheço. Porque essa troca vai me ajudar a me conhecer melhor. Me conheço. O que eu quero? Quero tal coisa. Mas não tá acontecendo. Por que não tá acontecendo? Porque o governo não tá ajudando. Então eu vou lá e eu vou atrás, eu vou juntar pessoas que têm o mesmo objetivo que eu pra tentar resolver. E isso é uma coisa assim, é um processo muito comprido, é muito longo, é de geração pra geração. Não vai resolver de um dia pra noite. O mundo perfeito não vai existir, porque quando eu passar isso pros meus filhos, eles vão achar outro. Mas não era pra você falar isso agora. Porque a gente tá dando o mundo perfeito, comecei a falar que o mundo perfeito não vai existir. Todas as crianças que estão assistindo agora ficaram tristes. Gente, no futuro vocês não vão ter nem água. Se preparem. Não tem nem oxigênio mais, quase. Não se iludam, tá, gente? Não se iludam. Você gostou de conversar? Eu gostei. Eu tava nervosa. Mas, tá... Ok, eu falo demais, gente. Vocês vão ver. Quando eu desembeço falar, vou falando, eu falo demais. Então, eu tento dar uma segurada. Eu adorei. Eu acho que todas as conversas que eu tive até agora... As pessoas colocaram suas experiências e você colocou também, né? Falou bem o que no universo que você vive, pessoas da sua idade sofrem nessa batalha para viver. Sim. E eu acho que isso vai ser útil, sim, para os vários jovens. Sim. Muito obrigado. De nada. Sempre que precisar, pensarei no caso. Valeu, Dani. Valeu.